Vamos começar agora com o conceito de resistência elétrica. Pessoal, o que é uma resistência? Uma resistência é quando se tem uma dificuldade, uma oposição. Então a corrente elétrica, como nós vimos, passa por dentro dos condutores. Mas um condutor, tu pode imaginar um fio no primeiro momento, um condutor, um fio, ele não é vazio, ele tem matéria. Se é um fio de cobre, ele é formado de átomos de cobre. Se é um fio de alumínio, ele é formado por átomos de alumínio. Então, o que acontece aqui? A resistência elétrica é a dificuldade da corrente passar dentro desse condutor. Aqui eu botei como se fosse vazio. Ó. Eu aplico uma DDP, que nós já vimos o que é. Olha lá, uma DDP. A DDP é uma pilha, uma bateria. Eu ligo o terminal positivo aqui e o terminal negativo aqui. O que acontece? Nós vimos que esse movimento são as cargas negativas, apesar de a gente usar o sentido convencional da corrente depois. Mas o que acontece? Os elétrons vão correr para o lado positivo. Só que isso não é vazio. O que existe aqui dentro? Pessoal, aqui dentro existe átomos. Ó, aqui dentro existe átomos. E esses elétrons, quando forem passar por aqui, eles vão se bater nesses átomos aqui. Vai criar uma resistência. Bom, para vocês entenderem bem, vamos pegar uma parte mais prática, fazer uma analogia. Imagina tu pegar uma tábua bem lisinha e botar bolinhas de gude ou bolita. Lá em Santa Maria, talvez você chame de bolita. Botar bolinhas de gude ou bolita numa extremidade e a tábua na horizontal. Quando eu inclinar a tábua, aquelas bolinhas vão vir correndo. Elas não vão encontrar resistência nenhuma, porque não tem nada na frente delas. Agora eu pego a mesma tábua e coloco pregos, deixando as cabeças dos pregos para o lado de fora. Vários pregos. E novamente pego a tábua e coloco as bolitas, ou as bolinhas de gude numa extremidade. Quando eu inclinar, o que vai acontecer com essas bolinhas de gude? Elas vão ir se batendo nas cabeças dos pregos. E aqueles pregos vão oferecer uma dificuldade delas passarem. Vão oferecer o que é uma resistência à sua passagem. Então os pregos seriam os átomos e as bolinhas de gude seriam os elétrons. Então os elétrons vão passar e tem aquele monte de átomo ali que eles vão começar a se bater. Outro exemplo que eu faço também é tu imaginar o calçadão da tua cidade, véspera de Natal, 24 de dezembro, aquele horror de gente fazendo compras, e tu resolve passar correndo de uma extremidade à outra do calçadão. Certamente vai te bater naquelas pessoas, com licença, empurrar umas outras, aquelas pessoas vão te atrapalhar na tua passagem. Aquelas pessoas estão criando resistência às tuas passagens. Tu seria os elétrons, e aquelas pessoas seriam a matéria, o átomo. Então, nesses choques aqui, me gera o quê? Me gera calor. Quanto mais os elétrons se baterem ali dentro, mais calor vai gerar. Por quê? Porque choques, a sequência é essa. Ó. Choques geram atrito e atrito gera calor. Ficar esfregando a mão, ó, atrito, vai começar a aquecer as mãos. Então, esta passagem de corrente que gera calor tem um nome na física chamado efeito Joule. O que seria o efeito Joule, então? O efeito Joule é quando, olha só, quando passa corrente em um condutor, eu mesmo... Já me falaram no português que o mesmo está errado. Então, vou botar assim, ele aquece. Tá? Então, quando passa corrente em um condutor, passou corrente no condutor e ele aquece. Foi aquecido, nós chamamos de efeito Joule. A pergunta é a seguinte, isso aí é bom ou é ruim? Vamos pensar um pouco. Se passa a corrente elétrica nos fios, por exemplo, e aquece, seria ruim. Imagina a instalação elétrica da tua casa que está dentro da laje, está em cima do fogo. Está passando corrente elétrica, vai aquecer, 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 vai prender fogo no fio. E isto pode acontecer se não for bem dimensionado. Então, no primeiro momento, parece ser ruim o aquecimento devido à corrente elétrica. Se alguém tem um transformador em casa, tu toca no transformador, ele está quente também. Tem muito fio enrolado, então corrente no fio aquece. Mas, em contrapartida, a gente pode tirar proveito disso. Provavelmente não. Quase que certo que vocês têm um chuveiro elétrico em casa, né? Quase certo que pode ter a gás, né? Mas o chuveiro elétrico se usa o efeito Joule. Lá a gente tem um resistor, né? A gente vai comentar aqui, o pessoal chama de resistência do chuveiro, mas é um resistor.
né? Que vai passar a corrente elétrica, vai aquecer e quando a água passar, vai passar o calor para a água. Então a gente tira proveito disso. Um ferro de passar roupa também, passa uma corrente elétrica, aquece, como são tudo condutores ali, aquele aquecimento passa para a roupa para passar. Uma cafeteira elétrica, eu ligo na tomada, tem o resistor, né? Hoje se usa muito a jarra elétrica, né? Também tem o resistor que passa aquele calor e acaba passando para a água. Então a gente está tirando proveito da corrente elétrica produzir um aquecimento. Exemplos de equipamentos que nós temos em casa que funcionam com efeito elétrico. O chuveiro elétrico é o mais comum de cair em provas, né? O chuveiro, só vou botar chuveiro, né? Chuveiro elétrico, tudo elétrico aqui. A jarra elétrica, certo? Chuveiro elétrico, jarra elétrica, não é? Cafeteira elétrica, torneira elétrica, todas elas funcionam, a princípio, tu vai dizer assim, funciona com resistência elétrica. Porque quando queima eu vou lá comprar uma resistência elétrica. Mas na realidade o que existe lá dentro é um resistor. Pessoal, o resistor é o dispositivo que provoca a resistência elétrica. Resistência elétrica é o fenômeno físico, o resistor é o que eu compro. Eu não posso comprar um fenômeno físico. Tu não compra força, tu não compra velocidade, tu não compra aceleração. Mas se eu tenho que erguer o meu carro para trocar a roda, eu não vou comprar força, mas eu vou comprar um equipamento. O macaco do carro que faz a força para me erguer o carro. Então é o resistor. O que o resistor pega? Ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica, em calor. Então, tu vai observar que todos os exemplos que eu coloco aqui, eu ligo na tomada, que eu vou pegar energia elétrica e vou transformar em calor, em energia térmica. Chuveiro elétrico, eu ligo na instalação elétrica, pego energia elétrica e transformo em calor. A jarra elétrica da mesma forma e assim por diante. Algumas dúvidas comuns. O ar-condicionado é um resistor? Não. Porque lá tem um fluido que circula e faz a troca de calor através desse fluido, que a gente vai ver lá nas máquinas térmicas na outra frente, a frente B de vocês. Tá? Outra dúvida. O micro-ondas. Eu ligo na energia elétrica e produz calor para aquecer os alimentos. É com resistor? Não. O forno elétrico é, tá? O forno elétrico é. Mas por que o micro-ondas não é? Porque é micro-ondas. Micro-ondas, o que é? Uma onda eletromagnética. Então, o micro-ondas, através de um equipamento, ele emite uma onda eletromagnética na faixa dos micro-ondas e essa onda faz as moléculas do frango, do alimento que tu botar lá dentro, vibrar as moléculas de água. Então, tem que ter água para ser aquecido. Então, o que vai acontecer? Elas vibram e produz atrito, produz atrito e produz calor, tá? Uma coisa que não é muito usado mais, não é a lâmpada incandescente. A gente passou pelo período de lâmpadas fluorescentes e agora a gente está com lâmpadas de LED, tá? Mas a lâmpada incandescente, que é a lâmpada das comuns, da bem comum, só vai achar isso aí numa casa muito antiga hoje, porque gasta horrores de energia elétrica. Tu pegava energia elétrica e transformava em calor. Mas como assim? E a luz? Funciona assim, Tu pegava energia elétrica e transformava 90% em calor, que esse filamento aquecia tanto que chegava a ficar rubro e a incandescência. E a incandescência, como efeito, tem a luz. Então é mais ou menos assim, pegar energia elétrica, transformar 90% de calor e só 10% de luz. Qual é a ideia hoje? O LED é o contrário. O LED pega energia elétrica e transforma 90% de luz, aquela energia. E 10% até menos em calor. Tu toca numa lâmpadazinha de LED, ela está pouco aquecida. Essas lâmpadas aqui, tu ia tocar com elas ligadas, tu queimava os dedos. Tá? Então, nós temos aqui exemplos de efeito Joule. Bom, Ohm foi o cara que relacionou o que nós já vimos. DDP, nós vimos a diferença de potencial lá na eletrostática. Corrente elétrica, que foi na aula anterior a essa, certo? E agora nós temos aqui a lei de Ohm que vai relacionar
tensão elétrica, DDP, resistência elétrica e corrente elétrica. Então, Ohm fez o seguinte, tem a primeira e a segunda lei de Ohm. Tá? Na próxima aula a gente vai ver a segunda lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm funciona o seguinte, tu aplicou uma DDP, circula uma corrente. Só existe corrente elétrica se tiver tensão elétrica, ou diferença de potencial. Tá? Eu dei um exemplo do celular, se eu arrancar a bateria, eu tiro a DDP. Para de funcionar, porque não tem corrente. O ventilador na casa de vocês está funcionando, está na tomada, tu tira da tomada, tu tirou os 220 volts, ele parou de funcionar. Então, tudo que eu tiro, as pilhas que eu tiro da tomada, para de funcionar. Por quê? Porque só circula corrente elétrica se eu tiver DDP. Ao contrário, pode ter. Eu posso ter DDP sem ter corrente elétrica. Depois a gente vai ver que corrente elétrica só existe em circuito fechado. Então, na tomada na casa de vocês, estão assistindo a aula agora, vocês olham para a tomada que está aí na volta de vocês, ali tem 220 volts. Tá? Ah, mas qual é a corrente elétrica? Nenhuma, não tem nada ligado. Ah, eu fui lá e liguei o ventilador. Ah, agora circulou uma corrente no ventilador, agora tem tensão e tem corrente. Tá? Então é importante isso. Eu só tenho corrente elétrica se eu tenho DDP. Agora eu posso ter DDP na tomada, lá prontinha, sem ter a corrente elétrica. Bom, apliquei a DDP, circulou uma corrente. Essa corrente, quando passar, ela vai ter uma resistência à sua passagem. Apliquei a DDP, vai passar a corrente e vai ter uma resistência. O que Ohm fez? Ele percebeu que quanto maior a DDP, mais corrente passa. A corrente é maior conforme aumenta a tensão elétrica. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem isso bem. Se eu levar um choque aqui em Rio Grande, é 127 volts. Se eu receber um choque lá na cidade de vocês ali, em Pelotas ou Santa Maria, é 220 volts. Qual choque que é pior? Em Pelotas e Santa Maria. Porque lá 220 volts, a DDP é maior, aumenta a DDP, aumenta a corrente. Passando a corrente maior no meu corpo, eu tenho um choque elétrico maior. Tanto é que se alguém leva um choque em alta tensão, morre, certo? Ah, na cerca elétrica não. Daí é outra coisa que a gente vai ver mais adiante. Na cerca elétrica tem uma frequência de 1 Hz, é só um pulso. Então o cara não chega a morrer, ele cai antes. Tá? Mas teoricamente aumenta a tensão, mais fácil de morrer, porque o choque elétrico vai ser maior. Então ele percebeu isso, que quanto maior a DDP, maior era a corrente elétrica. Então ele pensou assim, se eu dobrar DDP, dobra a corrente. Se eu triplicar DDP, triplica a corrente. Se isso acontecer, são grandezas diretamente proporcionais. Se isso não acontecer, não é diretamente proporcional. Para surpresa dele, alguns materiais obedeciam essa proporção e outros não. Então vamos supor que ele fez experiência com alguns materiais e aconteceu isso aqui. Ó. Aplicava 10 volts e a corrente era 2 amperes. Aplicou 20, é o dobro. Vai lá, é o dobro. Aqui o que aconteceu? A corrente também dobrou. De 10 ele passou para 50. Aumentou 5 vezes. A corrente aqui também aumentou 5 vezes. Ó, 10 vezes 5, 50. 2 vezes 5, 10. Alguns materiais aconteceram isso e outros não. Observe esses materiais aqui. Ó. Dobrou a corrente, mas não dobrou a corrente. Dobrou a tensão e não dobrou a corrente. Aumentou a tensão em 5 vezes e a corrente não aumentou em 5 vezes. Mas aumentando a tensão, vai aumentando a corrente. Não é diretamente proporcional. Então ele tinha dois tipos de materiais, os que obedeciam à proporção e os que não obedeciam. Aqueles que é diretamente proporcional, ele chamou de condutores ômicos. Pessoal, condutores ômicos, quando a DDP é diretamente proporcional à corrente. Nós sabemos da matemática, quando uma grandeza é diretamente proporcional, eu tenho que ter aqui um sinal de igualdade e colocar uma constante. Quem que seria a constante? A resistência é constante. E a gente fica com a fórmula mais famosa da eletricidade. U é igual a R vezes I. Para vocês não esquecerem do U que ri, a gente vai fazer um desenho animado aqui para vocês. Olha só, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um U. A letra U. E a gente vai fazer a letra rindo. Olha lá, como é que a gente vai fazer a letra rindo? Vamos botar os olhinhos aqui, um narizinho aqui, e vamos fazer o U que ri. Olha só, U que ri é o U
que Ri. Isso aqui vai fazer vocês gravarem a formulazinha, tá? U é igual a R vezes Z. Bom, da matemática também sabemos que toda grandeza que é diretamente proporcional é uma reta que passa pela origem. Então, o gráfico é assim, tá? E se eu pegar aqui o U que Ri, isolar esse R, eu vou ficar aqui, R é igual a U sobre I. E quando eu divido os eixos, eu tenho a tangente de alfa, que nada mais é do que a minha declividade ou inclinação do gráfico. Então, quanto mais inclinado o gráfico, maior vai ser a resistência. Pode aparecer exercícios do tipo assim, ó, olha só, U que Ri, o mesmo gráfico aqui, e aqui eu vou ter o condutor A, e aqui eu vou ter o condutor B. Qual que tem a maior resistência? Se a resistência é a tangente, a resistência é a inclinação. Então, eu vou ter aqui que a resistência de A é maior do que a resistência de B, porque A está mais inclinado. Agora, cuidado, principalmente com a prova da URGS. A URGS gosta desse exemplo aqui, só que ela troca os eixos. Ela faz isso aqui, ó. Olha só, põe o I aqui e põe o U deitado aqui. E daí o aluno entra correndo. Vamos botar aqui, resistência 1 e resistência 2. Como trocamos os eixos, tá? O mais inclinado tem a maior resistência, aí um maior que R2. O aluno errou, tá? Eu vou pegar uma situação aqui, ó. Olha só, a fórmula é U que Ri, ó. Como que vocês deveriam analisar? Eu vou pegar a mesma corrente para os dois, ó. A mesma corrente para os dois. Então, a corrente eu tiro fora. E vejo que U e R são diretamente proporcionais. Bom, observe que o R2 tem o 2 e o R1 tem o 1. Observe que o 2 é maior que o 1, consequentemente, como é diretamente proporcional, o R2 é maior do que o R1. Então, olha só, o menos inclinado teve a maior resistência. Então, cuidado com isso. A resistência me dá a inclinação, se o gráfico for U por I. Quanto mais inclinado, maior é a resistência. Mas se trocar os eixos, cuidado, vai dar o contrário. Então, a dica para não errar é a seguinte: a maior resistência é a mais próxima do U. Daí já virou um macete, tá? Mais próxima do U. O I, quem é que está mais perto do U? Quem é que está mais perto do U? É a resistência A. RA é maior do que RB. Trocou os eixos. Quem é que está mais perto do U? É o R2. O R2 é maior do que o R1. Bom, isso é o resistor ôhmico, é o que mais aparece na prova. Se o condutor for não ôhmico, que é esses que não obedecem à proporção, vai ser assim, a resistência é variável, certo? E não vai ser mais uma reta. O gráfico ou vai ser assim, ou vai ser assim. Ah, mas passa pela origem? Sim. O que eu falei antes? O que eu falei antes aqui? Que só existe corrente elétrica se tem DDP. Então, se a DDP é zero, se U é zero, olha só, se U é zero, obriga a corrente a ser zero. Então, sai da origem, certo? Como a resistência é a tangente, a resistência é a inclinação, para te saber se a resistência está aumentando ou diminuindo, tu coloca teu lápis aqui, ó. Olha só, o que aconteceu? O lápis ficou cada vez mais inclinado. A minha resistência aumentou. De novo, para te pegar bem isso aqui, ó. A resistência começou assim, olha só, o lápis foi inclinando mais, a resistência aumentou. E aqui o que acontece? O lápis está em pezinho e vai ficando deitado. Está diminuindo a inclinação, a resistência aqui está diminuindo. Nós temos a segunda lei de Ohm, que fala sobre as características físicas do condutor. Olha só, eu tenho um condutor aqui, pode imaginar um fio no primeiro momento, que tem um comprimento L e uma área A. A corrente elétrica vai passar aqui dentro e esse condutor vai oferecer uma resistência à sua passagem.
Essa resistência depende de algumas coisas, que a gente vai ver agora. Tá? Essa resistência depende do comprimento do condutor. De que maneira? Direto ou inversamente proporcional. A resistência e o comprimento é diretamente proporcional. Tu pode pensar da seguinte maneira. Se eu estou andando numa estrada e a estrada tem buracos, e me avisa assim, ó, tem 2 km de buracos, eu vou ter uma resistência na minha passagem, vou ter uma dificuldade de passar naquela estrada, porque eu tenho 2 km de buracos. Agora, em vez de 2 km, fosse 10 km de buracos. Ou seja, o comprimento em buracos vai ser muito maior. Eu vou ter muito mais dificuldade de passar. Então, a resistência e o comprimento são diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. E a área é de maneira inversa. Imagina um público de um estádio de futebol e quando acaba o jogo abrir uma porta normal dessa que a gente tem em casa para todo mundo sair. Vai dar problema. Por quê? Porque só tem aquela porta apertadinha ali, vai ter uma área pequena e uma baita dificuldade na passagem, ou seja, uma baita resistência. Então, quando acaba um jogo, se abre muitos os portões para aumentar a área de passagem, para diminuir a resistência. A gente pode pensar também num cano. Se eu quero esgotar uma piscina, eu ponho uma mangueira bem fininha, vai demorar muito para a água passar. Por quê? Porque a água vai ter uma resistência na passagem, porque a área é pequena. Em compensação, se botar uma mangueira com uma área maior, eu aumentando a área, vai me diminuir a resistência elétrica, é inversamente proporcional. Então, a gente vê que a resistência ela depende do comprimento L, depende da área A, depende do material, isso aqui é uma constante de proporcionalidade, é a resistividade, e a resistividade depende do material, ou seja, o cobre tem uma resistividade, o alumínio tem outra resistividade, assim por diante. Cada material vai ter uma resistividade diferente. A resistividade é o inverso da condutibilidade. Tá? A condutibilidade é uma grandeza que não é muito usual na física, mas conforme aumenta a condutibilidade, o material é mais condutor. Então, na realidade, quando o material com maior resistividade, ele é menos condutor. Tá? Então, nós temos aqui comprimento, área, depende do material, que é representado pela letra Rho, isso aqui é uma letra grega Rho, e depende de outra coisa que não aparece na fórmula. Então, um destaque para isso aí. Depende da temperatura. Daí tu vai dizer assim, tá, mas Fábio, eu não estou vendo a temperatura na fórmula. Aqui, se eu aumento a temperatura do condutor, ΔT, vai aumentar o comprimento dele. O comprimento dele vai aumentar. Alguns vão perguntar, mas a área também vai aumentar? Vai aumentar. Mas lá na parte de dilatação, na parte térmica, nós vimos que o comprimento ele é muito mais notado do que a área. É uma dilatação linear. Então, se eu variar a temperatura, eu vou variar o comprimento. E se eu variar o comprimento, eu mexo na resistência. Então, a gente pode usar essa mesma fórmula para calcular a variação da resistência, já em ohm. Olha só, como é diretamente proporcional ao comprimento, eu falo que a variação da resistência é igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, R0 ΔT. Então, aqui nós temos a segunda lei de Ohm, que a gente vai fazer um exemplo depois na sequência lá no final do quadro. Mas antes disso, a gente vai ver o que é potência elétrica e o que é energia elétrica. Pessoal, potência elétrica é representada pela letra P e energia elétrica pela letra E. Bom, a potência elétrica fisicamente é o trabalho por tempo. O trabalho elétrico é Q vezes U, e Q por T é a corrente elétrica. A gente chega nessa fórmula que é o π. É a fórmula que o aluno mais memoriza, é o π. Só que tem outras duas fórmulas que saem dela, que é muito utilizada nos exercícios. Presta atenção. Se tu sabe que U que ri, olha lá, vou botar aqui, ó, U que ri. Lembra da formulazinha, primeira lei de Ohm, U que ri? No lugar do U, eu posso botar R vezes I. Se eu botar R vezes I vezes esse I aqui, eu posso dizer que a minha potência também é RI ao quadrado. Ó. Surge outra formulazinha
de potência elétrica, certo? Bom, como eu troquei o U por R vezes I, eu também poderia isolar o I aqui, ó, I é igual a U sobre R. No lugar do I eu vou botar U sobre R, fica U vezes U, eu vou ter que a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Quando a gente vê circuitos elétricos, a gente vai ver que preferencialmente no circuito série, eu uso essa fórmula aqui, porque a corrente é a mesma no circuito série. Daí potência e resistência é diretamente proporcional. E no circuito em paralelo, o U é o mesmo, a DDP é a mesma, potência e resistência é inversamente proporcional. Então não existe a pergunta, professor, potência é direto ou inversamente proporcional à resistência? Vai depender como está no circuito. Se for em série é diretamente proporcional, se em paralelo é inversamente proporcional. Então temos 3 fórmulas conforme a necessidade. Bom, na prática, o que é potência elétrica e o que é energia elétrica? Vai ser bem grosseira a explicação, mas para vocês poderem entender. Provavelmente vocês já ouviram falar assim que o chuveiro gasta muita energia elétrica, certo? E uma lâmpada gasta pouca energia elétrica. Agora eu quero que vocês imaginem uma casa, aquela casa de praia que fica parada lá, não é? Uma casa de campo que tu vai de vez em quando, não é? Aquele teu chuveiro elétrico não vai gastar muita energia elétrica. Por quê? Porque ele está pouco tempo sendo usado. Então, quando eu falo energia elétrica, eu não posso pensar só no aparelho, eu tenho que pensar no tempo que ele é utilizado. Por isso que na energia elétrica entra o tempo. Quanto mais tempo eu usar um aparelho, mais eu vou gastar energia elétrica. E esta casa de campo, essa casa de praia, tu não vai usar o chuveiro elétrico, tu vai uma vez por mês lá. Vai usar muito pouco. Em compensação, a lâmpada vai ficar ligada direto, 24 horas, todos os dias. Então, aquela lâmpada, dentro quando a energia elétrica, vai gastar bastante. Ela tem uma potência pequena, mas em compensação, ela fica muito tempo. Então, a energia elétrica depende das duas coisas. Então, eu costumo dizer assim, de uma maneira simplista, que a potência elétrica é o apetite do aparelho consumir energia elétrica. O chuveiro elétrico tem grande apetite de consumir energia elétrica. E uma lâmpada não tem muito apetite de consumir energia elétrica. Se ligar os dois ao mesmo tempo, é lógico que o chuveiro vai gastar muito mais. E a energia elétrica é aquilo que eu pago. O que eu pago? Quando eu pago, eu vou ter que pensar nas duas coisas. Na potência do aparelho, que é o apetite dele comer energia elétrica, e o tempo que ele é utilizado. Tá? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um micro-ondas e um forno elétrico. As potências são parecidas. Tá? Forno elétrico em torno de 1.500 watts e um micro-ondas em torno de 1.200 watts. Então, a potência é bem parecida. Só que um alimento que tu faz em 5 minutos no micro-ondas, tu leva 1 hora no forno elétrico. E daí o forno elétrico já tem a potência um pouquinho maior e o tempo é muito maior. O que vai acontecer? Eu vou gastar muito mais energia elétrica. Uns cuidados aqui nessa parte de energia elétrica. Vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa tem um secador de cabelos Não, vamos pegar com lâmpadas. Tem lâmpadas fluorescentes. Tá? Então tem lâmpadas fluorescentes lá na tua casa de 20 watts. Tá? Vou botar aqui, ó, fluorescente. E tu resolve trocar por lâmpadas de LED. Tu vai colocar uma lâmpada de LED de 9 watts no lugar. Vou botar aqui, ó, 25 watts, que é uma lâmpada boa, fluorescente. E eu vou trocar por uma de 9 watts. Pessoal, o que aconteceu aqui? A iluminação vai ser a mesma, porque a iluminação depende do número de lumens, que ninguém olha numa lâmpada. Então, o número de lumens que vai medir a iluminação da lâmpada. Então, vamos supor que as duas tenham o mesmo número de lumens. O que aconteceu? Vai ficar a mesma coisa na tua casa, a iluminação. Só que a potência de 25 caiu para 9. Então, tu baixou a potência e a tua energia elétrica vai baixar. Porque a energia elétrica depende da potência. Quanto menor a potência, menos energia eu vou gastar. Mas um cuidado especial é no segundo exemplo aqui, ó. Tu tem um secador de cabelos, vou botar aqui, ó, secador de cabelos. Secador de cabelo bom aí em torno de 1.700, 1.800 watts. Tem um secador de 1.800 watts e tu troca por um de 1.000 watts. Daí tu pensa assim, pô, agora eu vou economizar energia elétrica, porque o meu secador era de 1.800, passei para 1.000, ó. Diminui a potência.
Só que o que vai acontecer? As gurias têm mais prática nisso. O que vai acontecer? Vai secar o cabelo em mais tempo. Tu diminuiu a potência, mas tu aumentou o tempo. Então, aparelhos de aquecedor não vai influenciar muito a questão da potência. Tu pega um aparelho menos potente, mas tem que usar mais tempo. Uma estufa, que a gente chama, aquecedor de ambiente, porque ela não fica todo o tempo ligada, ela tem um termostato. Quando chega numa determinada temperatura, ela desliga. Quando baixa numa outra temperatura, ela liga novamente. Se tu botar com uma potência muito fraca no forte do inverno, ela vai funcionar direto, porque nunca vai chegar naquela temperatura. Tá? Então, os aparelhos de aquecimento têm que ter uma análise separada. Mas o importante é saber que energia, potência, vezes tempo. Quer economizar energia em casa? É aqui ou aqui, certo? Então, aquela história, professor, se eu deixar a lâmpada ligada, me falaram que se eu não apagar, não dá quase nada, tal coisa. Põe como regra para ti. Aparelho desligado não gasta. Então, quanto menos tempo, menos tu vai gastar. Claro que hoje as lâmpadas têm a potência tão pequena que não se torna tão significativa na conta de energia elétrica. Tá? Mas tinha aquelas culturas assim, mas e se eu vou sair e volto em seguida? Me falaram que gasta mais se eu desligar e ligar. Não. Só que não vale a pena. Por exemplo, vocês estão estudando. Vocês têm a iluminação da sala que vocês estão estudando. Vocês saem para ir no banheiro e voltar. Eu não vou desligar a lâmpada, ir lá no banheiro, voltar e ligar, que é uma coisa rápida. Agora eu estou estudando. Eu vou parar para almoçar. Daí tu almoça, dá um tempinho para voltar a estudar. Daí tu desliga as lâmpadas, depois tu volta. Tu está economizando energia elétrica. Bom, a unidade de energia elétrica, tá? Energia é joule no sistema internacional. Mas na parte de prática, a gente usa muito quilowatt-hora. Para os números ficarem pequenos. Senão os números ficariam gigantes, desse tipo, a 1 kWh, não é? Esse 3.600.000 joules. Então imagina uma conta de energia elétrica de 200 kWh, seria isso aí multiplicado por 200. Seria tanto zero que as pessoas iriam se perder. E aparecer mais o código de barra para pagar a conta da energia. Então se usa o quilowatt-hora. O quilowatt-hora, 1 kW equivale a 1.000 watts. E 1 hora é 3.600 segundos. No momento que eu multiplico os dois, eu tenho esse baita número aqui. E o watts vezes o segundo me dá o joule. Então eu tenho que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 na 6 joules para fazer a conversão. Aqui eu falei que ia fazer um exercício, né, para mostrar para vocês. Eu tenho um exercício aqui referente à segunda lei de Ohm, que a gente viu no início dessa aula. E nós temos aqui quanto custa um banho. Um banho custa R$1, um banho custa R$5, um banho custa R$10. A gente tem noção quanto custa um banho, a gente vai ver agora. Tá? Primeiro aqui eu tenho um condutor, comprimento L, raio do diâmetro R. Nós sabemos que a fórmula, o pensamento aqui do aluno, a fórmula R é igual a ρL sobre A. Considerando o mesmo material, tá? Se no enunciado falar assim, mesmo material. Então significa que o ρ desse é igual ao ρ desse. Qual seria a resistência do primeiro condutor? ρL sobre a área. Pessoal, eu dei o raio. Então a área é πr ao quadrado. Lembrando para vocês que num círculo a área é πr ao quadrado. E nessa outra parte aqui, pegando um que é a metade do comprimento e o dobro do raio. Eu vou botar aqui, ρ é o mesmo ρ porque é o mesmo material, não é? O comprimento é L sobre 2, dividido pela área, que é π vezes 2R ao quadrado. Só vou dar uma acomodada aqui, vai ficar ρ, L, esse 2 eu venho para cá. Aqui 2 ao quadrado vai dar 4, e aqui vai dar π, e aqui o R ao quadrado. Então vai ficar ρL sobre 8πr ao quadrado. O que eles perguntam geralmente nesse tipo de exercício? Se um determinado condutor reduzir a metade do seu comprimento e aumentar o seu raio 2 vezes, o que acontece com a resistência? Eu chamei de R' a nova resistência. Eu vou simplesmente dividir uma resistência pela outra. Aqui vai dar ρL sobre 8πr ao quadrado. E aqui em cima vai dar ρL sobre πr
R ao quadrado. Vou botar o R minúsculo, porque o raio eu estou chamando de R minúsculo. Cortei aqui o πr ao quadrado, o ρl, eu fiquei com 1/8 sobre 1. Então, a relação que existe é 1/8, ou seja, esse novo resistor é 8 vezes menor, certo? Passa o R para o outro lado, a resistência nova é a resistência dividido por 8. Por que diminuiu a resistência daqui para cá? Ficou mais curto. Mais curto, menos resistência. E ficou a área maior, menos resistência. Deu 8 vezes menor no nosso exemplo. Quanto custa um banho? Vamos pensar um pouco. Eu coloquei aqui um chuveiro com potência de 5.000 watts, tá? Para o nosso cálculo. E o tempo de banho de 15 minutos. Muitos vão contestar os 15 minutos. Tá? Mas um tempo médio de 15 minutos. Bom, como é quilowatt-hora que a gente paga, tá? A energia elétrica eu estou considerando 1 kWh 80 centavos, isso aqui vai depender da concessionária. Aqui na minha região é CE, tem outros lugares que é RGE, AS Sul, então cada concessionária tem um preço. Então nós temos aqui 1 kWh, vamos botar 80 centavos. Vamos ver, qual é a energia que eu gasto para tomar um banho? Energia é potência vezes tempo. Só que aqui eu estou em watts e eu pago quilowatts. 1 kW equivale a 1.000 watts. Uma regrinha de 3. 5.000 watts vai me dar uma potência do chuveiro nova aqui. Eu vou cortar esses zeros aqui para me simplificar. Eu vou ficar que a potência é 5 quilowatts. Então, eu vou botar 5 aqui. Quanto tempo de banho? 15 minutos. Bom, 15 minutos faz a regra de 3. 1 hora e 60 minutos. 15 minutos é X. Mais 15 minutos, a maioria sabe que é 1/4 de hora. Então, eu vou botar aqui 1/4 de hora. Então, a energia que eu vou gastar para tomar um banho é um banho. 5/4 de quilowatt-hora. Ou seja, um pouquinho mais de 1 kWh. Se 1 kWh é 80 centavos, já vou chutar R$1 praticamente. Tá? Mas vamos fazer essa conta. Olha só, eu sei que o kWh equivale a 80 centavos, eu vou fazer uma regra de 3. 1 kWh é 80 centavos, vou botar 0,8, certo? E 5/4 de kWh vai me dar o meu X, que é o quanto que eu vou pagar. O X é quanto que eu vou pagar. X vezes 1 dá X, e aqui vai dar 5/4, que multiplica 0,8. Pessoal, 0,8 é 8 dividido por 10. Tá? Eu vou apagar aqui, só estou mostrando que 0,8 é 8 dividido por 10, para facilitar a minha conta. Eu vou botar 8 dividido por 10. 8 vezes 5, 40. E 4 vezes 10, 40. Isso aqui vai me dar R$1. Tá?